Oi, CSD, tudo bem com vocês? Eu sou a Lília Oliveira, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e nós vamos falar um pouquinho sobre como criar um time de Customer Success que vai conseguir alcançar resultados e como é que a gente gerencia as nossas competências para alcançarmos esses bons resultados. Então, aqui vai o CS de alta performance. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Lília Oliveira Franco, sou perdidamente apaixonada por Customer Success, Customer Experience e Customer Support. Eu sou formada em Publicidade e Propaganda pela UFMG. Para quem não percebeu ainda meu sotaque, eu sou mineirinha lá de BH. E eu sou uma das pioneiras do Customer Success aqui no Brasil. Já estou fazendo isso há mais de 7 anos. Eu estou atuando como mentora, consultora, professora em cursos de MBA, extensão, cursos livres em diversas universidades do nosso país. E eu estou sempre também presente nos eventos nacionais e internacionais, ou como palestrante ou como ouvinte, sempre falando sobre Customer Centricity em geral. Atualmente, eu sou Head de Customer Experience da ChatPay, que é uma startup investida pela Kazek e pelo Kevin Efrusy, que já tem valuation ali na casa das centenas de milhares de dólares. Em 2020 e 2021, eu fui eleita uma das top 100 estrategistas de Customer Success do mundo. Antes de mais nada, gente, eu acho importante a gente relembrar o que de fato é Customer Success. E essa é uma definição que eu criei ao longo desses 7 anos que eu estou trabalhando com CS. Né? Customer Success é uma estratégia de negócios que gera um aumento progressivo de receita através da gestão de resultados do cliente. Então, vamos entender um pouquinho mais o que isso quer dizer, gente. Quando eu falo que o CS é uma estratégia de negócios, eu estou falando que a empresa toda precisa estar envolvida no processo para a gente conseguir garantir que os clientes da nossa empresa vão ter bons resultados e vão conseguir suceder no negócio deles através do nosso produto ou serviço. Então, é importante que não só exista uma área olhando para o sucesso do cliente, mas que todas as áreas entendam a sua responsabilidade e participação dentro desse processo de geração de resultado para o cliente. E é importantíssimo também que a autogestão esteja comprada, senão não vai dar certo. E o CS, gente, ele, no final das contas, né, ele vai trazer receita. Quando a gente aplica uma estratégia de Customer Success bem sucedida, ela vai te gerar expansão, uma redução de churn, ela vai te ajudar a incrementar os seus contratos, no final das contas, a gente vai aumentar o nosso lifetime value, que é o quanto de dinheiro o seu cliente vai deixar ao longo do ciclo de vida dele todo contigo. Quando a gente não gera receita, né, quando o resultado de um time de Customer Success, ele é uma satisfação, ou quando são outros indicadores que não são esses finais de receita, a gente acaba se tornando um centro de custo. E uma área de Customer Success não é um centro de custo, nós somos um centro de resultado. E o CS, gente, ele vai ser uma área, né, que gera uma receita progressiva para a empresa, muito através da gestão, porque não existe uma receita de bolo muito certa para a gente fazer o CS acontecer. Cada modelo de negócios vai ter uma necessidade, cada modelo de negócios vai precisar de muita gestão. E o que é essa gestão? Eu preciso planejar, estudar, desenvolver um plano, medir aquilo que eu estou fazendo e acompanhar para ver se teve uma efetividade as ações que eu estou tomando, para assim eu conseguir gerar resultado para o meu cliente. E eu tenho que fazer isso tanto com KPIs ou indicadores, quanto com as pessoas do meu time. E, por fim, gente, é a parte que eu acho mais óbvia do Customer Success, mas que muitas vezes a gente esquece. O CS, a gente precisa olhar para os resultados do cliente. É o sucesso do cliente, né? E muitas vezes a gente esquece de entender qual que é o resultado que o cliente espera com o meu produto ou serviço. E se eu não meço qual que é o resultado que o meu cliente espera, como é que eu vou gerar sucesso para ele? Se eu não meço, se eu não tenho gestão sobre isso. Então, é extremamente importante que a gente tenha em mente qual que é o resultado, qual que é o sucesso que o cliente busca, que a gente meça isso, que a gente tenha gestão sobre esse indicador. E no fim das contas, gente, nós estamos falando de 3 grandes pilares do sucesso do cliente. Adoção do seu produto, ou seja, garantir que seus clientes eles entendem como utilizar seu produto ou serviço e que eles conseguem utilizar cada vez mais e extrair cada vez mais valor desse seu produto ou serviço. Para depois a gente conseguir gerar uma retenção, ou seja, para eu garantir que esse cliente vai ficar comigo. E para eu conseguir garantir que meu cliente vai ficar comigo, eu preciso gerar resultado, eu preciso gerar sucesso para ele.
E aí, quando eu consigo gerar sucesso e reter esse cliente, eu consigo fazer uma expansão, que é aumentar o meu contrato, vender mais para um cliente que já tem um determinado produto, vender um produto diferente para esse mesmo cliente, porque ele tem bons resultados e ele vai passar a confiar mais na sua empresa. Então, gente, quando eu estou falando do sucesso do cliente, eu sempre vou estar falando de como gerar mais adoção do seu produto, que a partir desta adoção, que seu cliente percebeu o valor, eu vou conseguir reter e garantir que ele tenha bons resultados para ele ficar. E um cliente que tem bons resultados, ele não só fica, mas ele compra mais de você, assim gerando expansão para sua empresa. E aí, gente, qual que é o papel do líder nessa estratégia, né? Parece fácil a gente falar, mas existem muitas coisas que um líder precisa fazer para garantir que a gente tenha adoção, retenção e expansão. O primeiro grande papel desse líder vai ser entender o cliente. E o que é entender o cliente, né? Vai lá, fala com ele, né? Simples. O que é esse simples? Como que você sabe que seu cliente adotou seu produto ou serviço? Né? Existe alguma funcionalidade que é muito essencial para o seu cliente ter um bom resultado? Que funcionalidade que é essa? Ele está usando? Não está usando? Por que ele não está usando ainda? Você chegou a mandar um e-mail falando sobre essa funcionalidade? Você mandou uma mensagem no WhatsApp? Existe uma reunião para você ajudar o seu cliente a utilizar essa funcionalidade-chave que vai ajudá-lo a ter resultado? E qual que é esse momento certo? Existe algum tipo de marco que seu cliente precisa alcançar nesse business outcome, que é o resultado de negócios dele? Então, por exemplo, a gente tem o case do Facebook, né, que hoje não se chama Facebook, não se chama Facebook mais, mas é um case legal. Lá no começo, eles fizeram um estudo, né, com a utilização da ferramenta e perceberam que as pessoas tinham que ter, no mínimo, 7 amigos para elas perceberem valor no Facebook. Isso é um marco na utilização. E para a sua empresa, qual que é esse marco? É um consumo? É algum tipo de resultado que o cliente alcança? É uma etapa que ele passa? É algum tipo de nota que ele te dá? Então, é importante a gente entender que marco que é esse, né? Que consegue marcar, de fato, uma percepção de valor ou um atingimento de alguma meta. Outra forma que você pode entender mais seus clientes também é se existe um consumo mínimo que o cliente precisa ter para ele perceber valor. Por exemplo, Netflix. Se você assistir um episódio de uma série uma vez na sua vida, talvez você não perceba o valor do Netflix. Mas se você assistir uma certa quantidade de filmes no intervalo X de tempo, pode ser que você tenha uma percepção melhor de valor. Então, é entender realmente se existe um consumo mínimo ali da sua solução para o seu cliente perceber valor. E claro, a gente sempre entendendo, né? Como é que a sua empresa ajuda o seu cliente a chegar nesse marco, a ter esse consumo mínimo, a utilizar essa funcionalidade-chave para ele estar realmente adotado? E outro lado, né? Como que os clientes se comportam antes de um churn? Eles deixam de usar uma determinada ferramenta? Eles fazem algum tipo de solicitação de suporte diferente da comum? Ou eles aumentam, diminuem o número de chamados, né? Existe uma variação? Eles passam a consumir menos de um produto, eles deixam de usar, né? É legal a gente entender quais são esses tipos de gatilhos que mostram para a gente que pode ser que esse cliente não esteja alcançando bons resultados mais, ou que ele não esteja percebendo valor no seu produto. Isso é entender o cliente, é saber como ele se comporta. Quando eu falo entender o cliente, gente, eu estou falando diretamente sobre comportamento. E aí a gente tem outro lado também, que é qual que é o comportamento de um cliente que está pronto para expandir? Né? O que acontece com esse cliente? Como é que eu sei que ele está pronto para comprar mais de mim? Ele já alcançou algum resultado específico? Ele é mais saudável do que a média? Então, a gente pode olhar, por exemplo, para o health score desse cliente, né? Ele tem um health score melhor? Esse cliente não possui riscos iminentes, né? Então, quais são esses riscos iminentes que a gente acabou de falar, né, no slide anterior? Esse cliente consome mais do que a média? Será que é um cliente pronto para você vender mais para ele? Então, é legal a gente entender todas essas frentes dentro daqueles 3 pilares de adoção, retenção, expansão, para a gente garantir que a gente entende profundamente o nosso cliente. Não é só criar um perfil social, demográfico, a maioria dos meus clientes são mulheres de 25 a 30 anos que consomem um determinado produto. É importante ter esse perfil também, mas é muito importante eu entender esse lado comportamental para que eu consiga perceber qual é o papel da minha empresa, até eu garantir que meu cliente tenha um comportamental
que gere mais resultado para ele, que, consequentemente, vai me ajudar a expandir. Um segundo grande papel, gente, é promover customer centricity na empresa. E eu escolhi esse GIF aqui propositalmente para esse slide, porque o que acontece nas empresas, o que é super comum, é o cliente entra na sala, a gente fala a opinião do cliente para outros times, né? O que acontece? Todo mundo se esconde. A galera vai embora, fala, ai, meu Deus, não quero falar, não quero ouvir. É claro que é um jeito cômico, né, de falar isso, mas isso acontece com muita frequência. A gente geralmente cria a entidade cliente, né, e fala, não, porque o cliente quer isso, os clientes estão pedindo muito isso. Mas de onde a gente tirou isso, né? Muitas vezes um cliente vira para você e fala assim, eu quero que você crie um botão rosa para mim. Aí você vai se desesperar, vai mandar seu time de produto desenvolver aquele botão rosa, vai botar todo mundo doido na empresa, porque se a gente não fizer o botão rosa, esse cliente vai sair. Aí todo mundo desenvolve o botão, você entrega para o cliente e fala, cliente, olha aqui, ó, desenvolvi o botão rosa que você queria. Aí o cliente fala, nossa, muito obrigado, vai lá, clica no botão rosa, não gerou o relatório. Ele fala, pô, mas não gerou meu relatório. Então, no final das contas, às vezes, a gente ouvir o cliente não é só necessariamente o que ele está dizendo, mas sim entender esse lado comportamental do cliente e garantir que a empresa toda também entenda e tenha informação suficiente para tomar decisão com isso. Então, o que é promover Customer Centricity, né? Esse é um estudo aqui da Bain Company, que eu acho maravilhoso, sou perdidamente apaixonada por ele, que eu acho que é a situação real, né? Quando você olha aqui para esse gráficozinho à direita, ele está falando aqui, né? As companhias, a primeira coluna, né? Companhias que acreditam que elas entregam uma proporção melhor do que aquilo que o cliente estava esperando, né? Então, a gente tem 80% dessas empresas que a Bain Company pesquisou que acreditam que entregam um serviço muito bom para os clientes delas. E aí, a Bain Company pegou os clientes dessas empresas e perguntou assim, vocês concordam com isso? E só 8% dos clientes dessas empresas concordaram que a empresa realmente entrega um serviço bom. Então, gente, é muito esse descasamento, né, que aqui a Bain Company está chamando de delivery gap, e que eu entendo que é um descasamento entre aquilo que o cliente realmente precisa e o que realmente vai ajudá-lo a gerar resultado, contra aquilo que a nossa empresa realmente faz. E aí, como é que eu resolvo isso, né, gente? Quando eu falo sobre Customer Centricity, o que é Customer Centricity? É o fazer do meu cliente o principal meio de orientação da empresa toda, buscando a construção mútua, ou seja, o desenvolvimento coletivo, em prol do resultado e experiências sempre melhores. Vamos entender mais profundamente o que isso quer dizer. Quando eu falo que Customer Centricity, né, vai ser o meio de orientação da empresa, quer dizer que eu estou falando que o cliente é a principal voz da minha empresa, é o voto que tem mais peso em cima de toda e qualquer decisão nossa. E é importante que a gente consulte esse cliente, através de pesquisas, estudando esse comportamental, entendendo, por exemplo, mapa de calor, né? Os times de produto têm feito muito mapa de calor para saber onde que o cliente clica mais vezes, onde que às vezes ele fica meio perdido, sem saber onde ir. Então é importante a gente olhar essa voz do cliente, gente, que não é necessariamente só a voz, mas sim um comportamental, como o cliente utiliza seu produto, o que ele está fazendo. Tem um case legal do Netflix, que eu gosto sempre de falar também, que é o de Stranger Things. Stranger Things é uma das séries mais lucrativas do Netflix hoje, né? E já tem sido durante muito tempo. Por quê? Netflix pegou o campo de busca e viu que as pessoas estavam pesquisando muito Winona Ryder, que é a atriz, né, uma das principais de Stranger Things, Super 8, que é aquela câmera que o pessoal usava ali nos anos 80, que dá uma vibe meio nostálgica, assim, dos anos 80, né, e as pessoas gostam muito de ficção científica, né, sci-fi, eram os gêneros mais procurados. Então, Netflix olhou esse campo de busca, viu que as pessoas estavam buscando muito este conteúdo, Winona Ryder, Super 8, anos 80, e sim, ficção científica, e criaram Stranger Things, que é exatamente isso, se passa nos anos 80, tem a Winona Ryder e tem toda uma trama de ficção científica por trás. Então, gente, você tomar como meio de orientação a empresa é você ouvir realmente essas tendências do cliente e conseguir adotar isso como estratégia. Se fosse somente uma área de produção de conteúdo do Netflix, por exemplo, que visse essa oportunidade, vocês acham que, por exemplo, uma outra área, né, que vai criar este conteúdo ou que vai estudar os dados, será que eles estariam olhando para a mesma coisa? Muito provavelmente não.
Então, precisa ser uma estratégia, assim como o CS, que a empresa toda adota, né? E não só uma área que vai estar olhando ali para essas tendências, etc. Todas as pessoas de uma empresa, gente, devem ser customer centric. E quando eu falo que é uma construção mútua, né, o customer centricity, a gente pressupõe que além das pessoas, né, que vão estar olhando para esse lado comportamental, que vão se preocupar com o cliente na linha de frente, que é o suporte, por exemplo, às vezes no time de Customer Success Management, todas as construções devem ser baseadas no cliente. Né? Então, assim, eu estou pensando num formato de contratação das pessoas para o meu time de suporte. Eu preciso entender qual que é a necessidade do meu cliente. Será que eu posso ter uma curva de aprendizado muito longa e por isso as pessoas vão demorar um pouco mais, mas vão entrar já muito treinadas? Às vezes meu cliente tem uma necessidade que não me permite ter essa curva de aprendizado longa. Então eu preciso estar sempre contratando para estar sempre tendo pessoas em treinamento para entrar já conseguindo gerar um bom resultado. Então é muito importante que seja uma construção mútua, não só de processos que tem a linha de frente com o cliente, mas de todo o processo dentro da companhia. O seu RH, por exemplo, né, a área de talentos e tal, eles olham para o cliente, eles sabem qual é o grande objetivo do cliente, é extremamente importante que eles saibam disso, não só os times de negócios. E a gente está olhando, né, gente, para o resultado de experiências sempre melhores, né? Então, além da gente impactar na emoção do cliente, que geralmente é entendido pelo processo de customer experience em geral, né, emoção, as interações que o seu cliente tem com a sua marca, a gente precisa impactar também no esforço, né? Qual que é o esforço que o meu cliente tem para se relacionar comigo? Qual que é o esforço que ele tem para ter um bom resultado com o meu produto ou serviço? Né? Então, é importante que o impacte também esse lado, porque o esforço, gente, mais do que a satisfação, vai gerar fidelidade. Vai fazer com que você consiga fazer com que seus clientes adotem seu produto, sejam retidos e expandam, comprem mais de você. Então, eu tenho que olhar para a emoção, para as interações, o sentimento que o meu cliente carrega em cada etapa da jornada, eu também preciso reduzir o esforço dele em cada etapa, em cada interação. Assim, gente, o cliente passa a ter o objetivo alcançado e a gente consegue ter um retorno financeiro através desses objetivos alcançados. Como eu falei para vocês, fazer sucesso do cliente é muito bonito, né? A gente olhar para a saúde, a gente garantir que o cliente vai ter bons resultados, mas no final das contas, eu vou fazer meu cliente alcançar resultado para a minha empresa ter dinheiro também, para a gente se manter vivo no mercado. Então, é um conceito muito bonito, mas que a gente precisa ter sempre em mente que eu tenho que gerar receita no final das contas. Então, gente, quando a gente vai promover Customer Centricity como líder de Customer Success ou Customer Experience, dependendo de qual que está sendo o seu foco hoje, dá para você fazer isso de qualquer maneira, é propagar para a empresa toda as descobertas que você fez sobre os seus clientes. Aqueles estudos comportamentais, todo mundo tem que saber. Todo mundo precisa ter uma ideia do que o cliente faz antes dele sair. Quais são esses indícios? Né? Quais são os resultados que o cliente não alcançou que fizeram ele tomar a decisão para sair? Ou o contrário, o que fez meu cliente tomar a decisão de comprar mais, de gastar mais dinheiro com a minha empresa? O que impediu o meu cliente de utilizar certa funcionalidade? Por que o meu cliente, às vezes, ficou um tempão navegando no meu site ou no meu produto e não clicou em nada, fechou e não entrou mais? Então, é importante que todo mundo da empresa tenha essas informações para que a gente consiga tomar decisões. Então, isso é o famoso VOC, né? O Voice of the Customer. É o conseguir levar para toda a companhia essa voz do cliente. Como já falamos, não necessariamente é só sobre o que o cliente está falando, mas é esse lado comportamental também. E aí, gente, não só levar essas informações, eu preciso garantir que as decisões dos outros times também são tomadas com base no VOC. Perdão, gente. A pessoa está um pouquinho doente com esse tempo aqui de São Paulo, mas já a gente melhora. Então, eu preciso garantir que todos os times tomem decisões com base na voz do cliente. Então, eu não só vou passar essa informação, como eu vou criar projetos dentro da empresa, eu vou conduzir os outros times a trabalharem melhor com essa voz do cliente, eu vou garantir que as pessoas estão o tempo todo tendo uma atualização dessas informações e eu vou perceber se aquilo que nós consideramos como time de Customer Success ou Customer Experience como prioridade está sendo realmente priorizado. Então, eu não só vou dar informação, como eu sou responsável
por garantir que essa informação seja utilizada, projetos sejam construídos e melhorias sejam implementadas. Então, por isso, consequentemente, eu vou ter que medir e expor os resultados de adoção do produto, retenção, expansão, todas essas comportamentais, né, esse conhecimento sobre o cliente, eu preciso garantir que isso está sendo implementado. Então, é meu dever e responsabilidade como líder medir isso tudo, mostrar a evolução para os times, e se a gente não tem uma evolução, eu preciso escolher, obviamente, as batalhas que eu quero travar e priorizar muito bem, mas levar isso para frente e garantir que a gente vai ver uma melhoria dentro das prioridades que a gente considera as mais importantes. E por último, gente, quando eu consigo entender meu cliente, propagar isso para a empresa toda, aí sim eu consigo garantir uma adoção, redução de churn e expansão. E aí, gente, eu só preciso agora monitorar muito bem de perto o Health Score, utilização e consumo, engajamento, o Customer Effort Score, que é um indicador de esforço, né, do meu cliente em cada etapa da jornada. Preciso garantir que os meus playbooks estão sendo executados. Então, se eu tenho que apresentar resultado para os meus clientes uma vez ao mês, preciso fazer com que isso esteja acontecendo. Então, gente, é extremamente importante que eu pense que eu vou gerar um bom resultado de adoção, redução de churn e expansão, com processos de Customer Success básicos, formulação de playbook, treinamento, se for necessário, notificações dentro do seu produto para ajudar seu cliente a utilizar melhor, apresentações de resultado, né, que é o que a gente chama do Executive Business Review, ou EBR, Account Success Plan, que é um plano de sucesso, né, o OSP que a gente fala, e eu preciso também garantir que os outros times vão fazer o papel deles, ajudando a implementar melhorias e olhando sempre para essa voz do cliente. Somente depois que eu garantir essa simbiose, né, com relação à voz do cliente dentro da companhia, eu vou conseguir gerar um bom resultado de adoção, redução de churn e expansão. E os processos, gente, eles podem ser construídos muito paralelamente, tá? Não preciso esperar uma coisa para depois fazer a outra. Então, por isso que eu falo que é uma simbiose. As coisas, elas vão acontecendo paralelamente até que, em um momento, a gente consegue juntar isso e falar, putz, criei agora um case de experiência do cliente. Isso demanda tempo, demanda paciência, demanda muita perseverança, que se vocês que estão aqui no CSD, vocês trabalham com CS, vocês sabem como é difícil fazer esse negócio acontecer. O conceito, eu acho que a gente já passou por um momento no mercado brasileiro, nós já entendemos o que é experiência do cliente, por que eu preciso gerar valor, o que isso traz para a minha empresa. Mas, gente, é um trem que dá trabalho fazer acontecer na prática, né? Então, para a gente conseguir garantir esse processo, né, de simbiose, ao longo do caminho, enquanto a gente ainda não criou esse bom case, esse processo, eu preciso ir mostrando pequenas vitórias, preciso travar pequenas batalhas, preciso conseguir aliados dentro da companhia para, assim, a gente criar ali esse casamento perfeito para gerar, de fato, o sucesso do cliente. E aí, gente, quais são as competências que eu tenho que ter como líder para fazer isso tudo acontecer? Porque falar aqui conceitualmente é fácil, relativamente fácil, né? O conceito a gente entende, mas agora, onde que eu tenho que me desenvolver? O que será que a minha estratégia de Customer Success hoje não está dando certo? Onde será que eu tenho que me desenvolver? E quando eu olho para o líder, gente, eu acho legal entender sempre aqui essas cinco competências, tá? Primeira delas, visão de negócios. Você, como líder, você precisa ser especialista no seu ecossistema de negócios. O que isso quer dizer? Você trabalha numa fintech, você tem que entender sobre o mercado financeiro brasileiro. Você tem que saber o que é uma CIP, o que é a SERC, você tem que saber o que é uma taxa da Selic, por que a Selic aplica em cima dos juros, por que acontece inflação no seu país. Então, você precisa entender esses movimentos do ecossistema financeiro como um todo, para você saber onde que você se enquadra nesse ecossistema. E por que alguma coisa com você dá problema? Por que isso pode ter dado problema? Porque o negócio lá atrás já vem desencadeando uma ação que gerou ali um problema para você. Então, é importante que você, como líder, entenda esse ecossistema como um todo, para você saber onde são os campos que você tem, que a gente chama de low-hanging fruits, né, que da tradução livre aqui seria aquelas frutas que estão beirando mais embaixo na árvore, né, que são as coisas mais fáceis de você modificar e de gerar um bom resultado, e aquilo que é um pouco mais difícil, que depende de vários intermediadores, depende de várias pontas dentro do seu ecossistema. E não só isso, você precisa entender do seu produto, da dinâmica do mercado, seus concorrentes, o que seu cliente percebe como valor, o que ele acha que talvez seja só
nice to have, alguma coisa que é só legal de ter, mas não é essencial, né? Então, você, como líder, tem que entender do seu mercado de negócios para você conseguir tomar decisões que são assertivas. E aí a gente passa também, gente, para uma competência comercial. Durante muito tempo, a gente que trabalhou com CS tinha um pouco de aversão, assim, eu não sou comercial, eu não vendo para o cliente. Gente, o CS, ele é muito comercial. Por mais que você não faça uma venda efetiva de um novo contrato, você vende o dia inteiro a sua solução. Você precisa vender que ela vai gerar valor para o seu cliente, você precisa vender a importância de utilizar, de gerar resultados. Então, o tempo todo você precisa utilizar muito de argumentação, você precisa olhar bastante para os seus clientes e saber o que vai gerar, no final das contas, a receita. Então, o CS, gente, ele é comercial. E não precisa ter medo de falar que a gente é comercial. A gente consegue ser um bom comercial quando a gente aplica o processo de Customer Success, quando a gente olha para a adoção, quando eu olho para um Health Score, quando eu olho para os gatilhos de risco, para os dados acionáveis. Então, não precisa ter medo de falar que você é comercial, tá? E a gente também precisa, a gente como líder, ter um perfil analítico muito profundo. E não necessariamente você precisa ser de exatas. Eu, por exemplo, não sou de exatas. Detestava matemática, mas é uma coisa que você aprende ao longo do tempo. Não necessariamente ser a matemática, né, ser a gênia do Excel, mas você precisa ter dados importantes para você analisar todas as oportunidades que você tem no momento, de onde você pode gerar mais, menos resultado, o que não está bom, o que está, para você tomar decisões com base nisso. Então, o seu perfil analítico é um perfil que você consegue ter dados, analisar e ler isso, tirar conclusões e tomar uma decisão muito boa. E aí a gente passa para uma outra competência que tem super a ver com isso também, que é a assertividade. Que, além de você conseguir convencer outros times através de uma boa argumentação, você tem que ser o grande detentor dessa execução dos projetos. Então, assim, você tem conhecimento do seu mercado, você analisou muito bem os números, sabe quais são as suas oportunidades, né, para gerar mais adoção, retenção, expansão, você precisa garantir que isso vai acontecer. Não adianta só passar a informação, você precisa garantir que isso vai acontecer. Isso foi um grande divisor de águas na minha carreira. Eu só consegui criar um bom case de Customer Success, que eu acho que o meu primeiro bom case, assim, que eu tenho orgulho, que eu acho que a gente gerou um resultado legal, foi no MOIP, né, ali de 2018 para até 2021. Foi quando eu entendi que não adianta eu só falar e comunicar aos outros times. Eu sou a grande responsável por garantir a execução do que precisa ser feito. E aí, gente, nossa, é dolorido esse caminho, mas é a parte que vai te gerar um bom resultado. E, por fim, gente, você precisa ter um perfil interdisciplinar. Você vai precisar negociar melhorias com a empresa toda, com o time financeiro, com o time de RH, com o time de suporte, com o time comercial, com o time de produto, com o time de engenharia, com o time de projetos. Então, é importante que você consiga ter um bom trânsito entre as pessoas e que você tenha um conhecimento bastante generalista. Muitas vezes a gente pode ter conhecimentos mais especialistas, né, de, eu sou especialista de onboarding, eu sou especialista de CSM, mas, no geral, você precisa ter uma visão mais generalista das coisas para você conseguir negociar essas melhorias internas, principalmente como líder de Customer Success. E o time, né, gente? Se eu preciso ter essas competências, como é que eu olho isso para o meu time também? Eles precisam ter as mesmas? Tem algumas coisas que são comuns? O que eu busco, né? E eu tenho aqui 4 grandes competências, que são muito também parecidas com as competências do líder, com algumas modificações. O CSM também tem que ter uma visão de negócios. E aqui, gente, é importante que você seja um especialista no seu produto ou no seu serviço. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, não me sejam CSMs sem entender o que o produto faz, sem entender os detalhes, o que é importante, o que o cliente pode fazer para melhorar o processo que ele já está fazendo, porque senão você vai ser um CSM só de gogó, você vai falar bem, mas na hora que o cliente for executar mesmo, precisar da sua ajuda, você não vai conseguir ajudar essencialmente. E aí, ou você vai se tornar aquela pessoa que toma um cafezinho com o cliente, num relacionamento ótimo, mas nada vai para frente, ou você vai se tornar aquele comercial chato que só entra em contato com o cliente para tentar vender alguma coisa para ele. Então, é importante que o CSM tenha também essa visão de negócios e que ele seja um especialista de produto. E tenha um conhecimento mínimo de mercados, concorrentes, para você saber argumentar com o seu cliente. Você também precisa ser comercial. CSMs, não tenham medo de vender para o cliente de vocês. Se você está vendendo para o cliente certo, na hora certa, um produto certo,
você não está fazendo nada de errado, você está agregando valor. Você só está completando outra etapa no jornada do cliente. O que é errado, gente, que eu acho que gera uma certa confusão, é o CSM vender por vender. Eu tenho aqui minha lista, minha carteira de clientes, vou sair ligando para todos eles e tentar vender um produto novo aqui que minha empresa lançou. Então, é extremamente importante que o CSM também tenha essa capacidade de negociação, argumentação, e não necessariamente você precisa vender, você ser essa pessoa que vai fazer a venda. Mas como eu falei no slide anterior, você está vendendo a sua solução, a sua empresa o tempo todo. Então, você também precisa ter uma capacidade muito legal de persuasão, apresentação, você precisa se apresentar bem, você precisa saber qual é o tom de voz da sua empresa, sendo CSM, sendo de suporte, então é super importante que você também tenha essa skill comercial. O perfil analítico também, gente, para o CSM, é extremamente importante. Para você conseguir gerar valor e ajudar seu cliente a ter mais resultados, você vai precisar entender os números da operação do seu cliente, principalmente o resultado que ele está querendo alcançar, e você vai precisar montar planos com base nesses números, para melhorá-los, ou pelo menos gerar algum tipo de modificação neles. Então, o CSM também precisa ser analítico, tá? Então, se você virou CSM porque você é de humanas, você gosta de ajudar o cliente, porque se relacionar é o propósito da sua vida, você precisa se desenvolver no seu perfil analítico, tá? E, por fim, gente, organização. Não existe um profissional de Customer Success que dá certo sem ter uma boa organização. Pode ser que a gente, naturalmente, não seja organizado. A pessoinha que vos fala, gente, eu sou uma bagunça. Mas, como eu sei que eu sou muito bagunceira, eu tenho algumas coisas que me ajudam a organizar meu dia a dia para eu não deixar esse meu perfil me atrapalhar na minha função de Customer Success Manager, ou na minha função de Head de Customer Success ou Customer Experience. Então, aqui, como a gente está falando de Customer Success Manager, para você ter uma boa organização, você precisa documentar da maneira correta. Então, não precisa documentar tudo, que aí você pode até confundir, né, o tanto de coisa que você escreveu sobre um cliente ou sobre uma reunião, mas documentar aquilo que é mais importante. Aqueles pontos que são mais importantes daquela reunião ou de um estudo que você fez, da sua base, da sua carteira. Você precisa garantir a execução e o sucesso dos planos que você monta. Eu já errei muito, gente, na minha carreira, lá no começo, quando eu era CSM, eu ia num cliente, montava um plano muito legal, fazíamos uma reunião incrível, o cliente ficava super feliz, aí eu lembrava que eu tinha montado um plano com o cliente 6 meses depois. Eu esquecia de acompanhar aquele plano, com prazos, entregas, datas, de revisão, né? Então, é importante que você garanta a execução desse plano de sucesso, não engaveta, não deixe ele ficar engavetado. E por isso você vai precisar estabelecer rituais com os clientes, se encontrar com frequência, às vezes mandar um e-mail com os resultados, acompanhamento de projeto, utilizar um Notion, um Trello, um Asana, uma ferramenta que te ajude a ter esse acompanhamento dos projetos, de tudo que você está fazendo. Então, você precisa ser organizado a ponto de documentar, garantir, planejar, garantir a execução daquilo e estar sempre ali acompanhando com o seu cliente, dando um retorno para ele sobre aquilo, tá? E para a gente conseguir medir isso, gente, do nosso time, tem até um documento muito legal, que eu já dei em algumas aulas, né? Inclusive vai ter aula daqui a pouco, nos próximos dias aí, depois do CSD. Quem quiser me acompanhar no LinkedIn, eu vou dar uma aula especificamente sobre esse documento, que eu dou nota para cada um dos meus CSMs nas competências que eles têm que ter uma nota de 1 a 5, né? E aí eu vou acompanhando isso, gente, uma vez a cada 3 meses, para ver se as pessoas estão evoluindo, não estão. Esse time fictício aqui que eu montei, por exemplo, está meio ruim em negociação. Putz, eu acho que eu vou dar um treinamento sobre negociação, eu posso pegar esse CSM aqui que está melhorzinho, pedir ele para ajudar as pessoas com negociação. Valoriza um profissional que tem uma qualidade boa e ajuda os profissionais que precisam se desenvolver. Então, aqui, gente, é só uma simulação, tá, do que eu considero que são competências importantes para o meu time ter, dou essas notas e vou acompanhando a evolução, tanto do time todo quanto individualmente. Assim, eu consigo construir planos de desenvolvimento individuais, né, os PDIs, mais assertivos, não só baseados em resultados, mas em soft skills também, tá? Quem quiser saber mais aqui também, fica ligado no LinkedIn, que eu falo bastante sobre esse assunto, vai ter aula daqui a pouco. E, por hoje, o que eu queria trazer para vocês é isso. Quero agradecer a todos vocês a estarem aqui assistindo, quem ficou aqui até o final assistindo essa palestra. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, está aqui meu QR Code, eu adoro responder mensagem, me manda uma mensagem.
compartilha o que vocês considerarem importante também, dúvidas, estou super aberta para isso. Fiquem ligados aí, que eu estou sempre dando aula, dando mentoria, consultoria, e vamos conversar, que eu acho que isso que me ajudou bastante na minha carreira, entender mais sobre o sucesso do cliente, como gerar resultados, e eu quero poder ajudar vocês também. Então é isso, pessoal, essa foi minha palestra, o CS de Alta Performance. Queria desejar uma ótima semana para vocês, um ótimo restinho de ano aí, um grande beijo, tchau!